acaba não respondendo. Bom, tem uma reportagem, está até na nossa página do UOL agora, governo discute mudança da meta de 2024 para déficit de 0,5%. É uma reportagem da Kátia Seabra, do jornal Folha de São Paulo, falando que integrantes do governo estão sim discutindo enviar para o Congresso uma revisão da meta de déficit zero das contas públicas, após o próprio presidente Lula declarar que dificilmente o país vai concretizar essa promessa no ano que vem. Vamos lá, Josias e Sakamoto, vamos tentar explicar isso e entender isso juntos. É preciso mudar, ô Josias? Lula tem razão, dificilmente vai conseguir, ou Haddad tem razão em tentar perseguir isso, e que isso não, é uma crença dele, é um compromisso, e precisa realmente seguir esse número. Como é que você entende aí essas duas falas e a necessidade do país? Em economia, o que não é óbvio quase sempre é besteira. Estava óbvio que o governo não conseguiria zerar o déficit fiscal em 2024. Essa obviedade se tornou acachapante depois que o Lula declarou, na sexta-feira, que a meta não precisa ser zero, na opinião dele. Tudo o que veio depois disso, incluindo a entrevista do Fernando Haddad, foi besteira. O ministro se irritou com a pergunta óbvia, que foi reiterada pelos repórteres. Vai mudar a meta fiscal? O Haddad interrompeu a conversa sem responder essa pergunta. E essa é a única pergunta que interessa. O Lula acha que não vai cumprir a meta, o mercado acha que não vai cumprir a meta, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todo mundo acha que não vai cumprir a meta. Então, o que é que o governo precisa fazer para manter a sua coerência? Precisa enviar ao Congresso uma proposta, uma emenda, alterando as leis orçamentárias. Tem lá a lei de diretrizes orçamentárias, tem a proposta de orçamento para o ano de 2024. Tudo o que o governo mandou em matéria orçamentária para o Congresso prevê déficit zero. Então, se o presidente achar que não vai cumprir, ele precisa dizer que meta de déficit ele deseja para o seu governo. E aí não adianta o ministro ficar irritadinho na entrevista. Aliás, o Haddad fugiu do seu estado natural. Ele costuma ser um ministro liano no trato, aí chama as repórteres de querida, o repórter de querido, se quiser me entender bem, se não quiser entender também, tudo bem, e não responde ao essencial. Então vai ter agora a reunião com os líderes, né, líderes da Câmara, sobretudo os do Centrão, que já receberam ministérios, Caixa Econômica Federal, mas não comparecem com os votos na hora em que o governo precisa. O novo marco fiscal que foi aprovado para substituir o teto de gastos, ele depende de arrecadação para dar certo, para funcionar, para que o presidente mantenha o seu desejo de não realizar cortes de investimentos, não realizar cortes em projetos sociais. O governo tem que arrecadar alucinadamente recursos. As propostas orçamentárias enviadas ao Congresso Nacional prevêem, além do déficit zero para 2024, uma arrecadação adicional de mais de 170 bilhões de reais. É muito dinheiro. Há espaço para fazer esses cortes, porque na proposta de orçamento para 2024, o governo estimou, Fabiola, em 523,7 bilhões as isenções tributárias, os subsídios, as desonerações de impostos. Então, tem espaço para arrecadar mais. Ocorre que parte desses benefícios fiscais não devem, não podem ser cortados, é coisa do simples, é coisa que beneficia quem realmente precisa, e uma parte, essa sim, pode ser cortada. Mas esses subsídios que podem ser cortados, os beneficiários deles são pessoas muito influentes, são empresários, são pessoas poderosas que têm os seus lobbies no Congresso Nacional. Lobbies que estarão reunidos agora com o presidente, personificados nos líderes que estarão agora no Palácio, com o Lula, com o Haddad, com o Alexandre Padilha, que é o coordenador político do governo. Então, Fabíola, nós estávamos brincando de um tipo de jogo, e o jogo mudou. Até agora, Brasília estava brincando de amarelinha, que é aquele jogo infantil em que as pessoas pulam numa perna só,
em casas numeradas, de 1 a 10 no chão, sendo que o último quadrado é o céu, está escrito lá céu. Então estava todo mundo brincando de amarelinha. Para o Lula, o céu era a substituição do teto de gastos por uma nova regra fiscal que devolvesse ao governo alguma capacidade de investimento. O céu do Centrão são os cargos, as emendas, todas as vantagens que o déficit público puder financiar. Esse jogo mudou. Agora aprovou-se o marco fiscal, o Haddad está dizendo que continua empenhado em obter arrecadação nova sem aumentar a alíquota de tributos, e aí começou o jogo de esconde-esconde. Então saiu da amarelinha para o esconde-esconde. E os parlamentares nem sempre correspondem ao desejo do Haddad em relação aos projetos que elevam a arrecadação. O judiciário também dá algumas rasteiras nos planos do ministro da Fazenda. Então, Fabiola, é preciso que a besteira seja substituída pelo óbvio. O presidente disse, olha, o déficit dificilmente vai ser cumprido. Ele tem razão. O ministro insistia em perseguir a meta, porque ele achava, se a gente não chegar ao déficit zero, pelo menos a gente chegue a alguma coisa perto disso. Mas o presidente jogou a toalha. E tendo jogado a toalha, para ter coerência, o Lula agora precisa informar ao Congresso qual é o déficit que ele deseja alcançar. Qual é a meta de déficit? É 0,5%? É 1%? Seja qual for a meta, é preciso parar de brincar, é preciso falar sério. E o presidente, porque em economia não se improvisa, Fabíola, porque se o governo fala que o déficit vai ser zero, ele muito provavelmente vai ser de 0,5%. Se o governo fala que vai ser 0,5%, provavelmente o déficit vai se aproximar de 1%. Mas é preciso que tenha alguma meta, porque na economia, o improviso é um outro nome para imprudência. É preciso que tenha um objetivo. Ainda que aquele objetivo não seja alcançado, você precisa informar para o mercado, para o Banco Central, para os agentes econômicos, olha, meu objetivo é esse. Inclusive porque nessa semana não vai influir na reunião do Banco Central, que amanhã o Banco Central vai anunciar a nova taxa de juros. Deve cair 0,5 ponto percentual, como na reunião anterior. Mas o Banco Central pode muito bem reduzir o ritmo da queda de juros na próxima reunião, se ficar embaçada essa discussão, esse debate sobre a meta fiscal, porque isso tem grande relevância na fixação da taxa de juros. Então, é preciso que o governo fale sério e que as pessoas parem de brincar. E o Lula podia cobrar dos parlamentares algum DACA. O toma lá está sendo assegurado. É preciso que ele cobre algum DACA dos parlamentares, pelo menos para aprovar alguns projetos que já estão lá no Congresso, que elevam a arrecadação do governo. Não vai resolver o problema, não vai chegar aos mais de 170 bilhões que estão previstos lá na LDO, na lei orçamentária para o ano que vem, mas pelo menos devolve-se ao debate a lógica, né? Que agora o debate ficou ilógico enquanto o governo não disser qual é a sua nova meta fiscal. Vai faltar lógica a esse debate, Fabiola. Já que eles querem brincar, que eles voltem para a amarelinha para poder chegar no céu. Eu gostei. Você viu como ele já brincou de amarelinha, né, o Sakamoto? Porque ele falou perfeitamente como vai pulando as casas até chegar ao céu. Me deu até vontade de jogar amarelinha. Mas o que está falando sobre os números, né? Porque as pessoas falam, mas aí quanto que é o déficit fiscal? Para esse ano está previsto em 140 bilhões. Então é isso que você está falando sobre como conseguir arrecadar mais dinheiro. Porque para ele conseguir zerar isso, é preciso trazer mais arrecadação. E tem sido esse o trabalho do Haddad, né? Não é que ele está brigando aí pelo déficit zero sem buscar outras alternativas. E ele falou, eu poderia ir para outros caminhos, como criar um novo imposto e tudo mais. Mas eu estou querendo ser mais justo na questão da cobrança dos impostos aqui no país. Então, questão de arrecadação, de igualdade nesse sentido, ou de redução da desigualdade nesse sentido. Até Haddad hoje falou a respeito de ficar irritado, né? Como todo mundo fez a leitura dele na entrevista, e ele falou, eu não fiquei bravo, né? Ele falou que a pergunta foi feita de maneira muito dura, foi o que disse o Haddad. Ele falou assim, olha, eu não fiquei bravo, é que a jornalista me fez uma pergunta muito dura.
de uma maneira que eu não esperava. Vocês me perguntam sempre com muita educação, eu respondo com educação. Eu nunca desrespeitei vocês, foi o que disse a Haddad. Mas a gente ouviu a pergunta aí, a pergunta foram várias vezes feitas. Vai mudar ou não vai mudar? Não é uma pergunta dura, é uma pergunta bem objetiva, né? E aí ele usou querida e querido, que não significa que você está sendo gentil, mas às vezes é até meio ruim, né? Isso. Querida, né? Não é muito bom. Mas ele falou, a pergunta foi feita de maneira muito dura. Vamos lá, Sakamoto, quero te ouvir também. O que você pensa a respeito dessa história? Haddad está certo ou não está certo? Lula está certo ou não está certo? O que deve sair dessa reunião? E o que é melhor para o nosso país? Olha, eu acho que a gente tem que fazer um contexto interessante com relação a essa questão do déficit, né, do ano que vem, porque ele, na verdade, vai bem além da relação do governo com o próprio mercado. Ano que vem é ano eleitoral, né? A gente está em 2024. Existe muita pressão hoje, né? Segundo você conversa com os parlamentares, existe muita pressão, inclusive para aumentar a capacidade do governo de iniciar obras, rechear ações nos municípios, né? De aumentar a capilaridade, principalmente não apenas em emendas, mas mesmo em ações de ministérios e que podem garantir, né, retorno eleitoral para a base do governo, pensando, é claro, que o prefeito eleito hoje é o cabo eleitoral do deputado em 2026. Então, tem muita ação, na verdade, muita coisa para que aumentar a capacidade de gastos no ano que vem, né? E aí a questão do déficit se insere no meio disso, porque com o Haddad, né, correndo atrás tanto de buscar arrecadação quanto de limitar gastos, e aí entra Simone Tebet também, né? Todo mundo está tentando garantir uma máquina mais enxuta, ou pelo menos aumentando a arrecadação aqui e ali, cortando aqui e ali, contingenciando recursos. Isso, contingenciamento é a palavra do demônio para um deputado que quer eleger um prefeito em 2024. Então tem uma ação política, tem um processo político no meio disso. Existe pressão lá dentro, né? Então, quando o governo joga a batata quente, tem até o texto da Kátia Seabra falando da possibilidade de mandar para o Congresso, de fazer uma discussão a respeito do aumento, de colocar o déficit de 0 para meio ponto percentual, né? Ele vai nesse sentido. Né? É claro que o presidente Lula ele tem uma avaliação política, ele quer, na verdade, também atender essa base, ele quer atender os projetos dele, que ele sabe também que ele precisa eleger bastante gente em 2024 para pensar em reeleição ou eleição de um sucessor em 2026. Né? O Haddad, por outro lado, tem uma incumbência no meio disso. Agora, esse processo de quebra-pau, de coisa entre o Lula e diferentes assessores dele não é uma coisa nova. Lula governa assim, né? O Haddad devia estar bastante acostumado já com isso, que o Lula governa exatamente assim, né? Ele governa vendo o pessoal, ele inclusive com posições diferentes, né? Dos próprios ministros, muitas vezes tentando a partir daí gerar uma resultante nesse processo. Agora, eu acho, na verdade, que isso não vai impactar no longo prazo no mercado, não vai impactar hoje. A queda dos juros, quer dizer, a queda dos juros no cupom vai ser de meio ponto, não acho que deve ser mais do que isso. Você teve o desemprego caindo, você teve a inflação controlada ainda, né? Então, você teve o crescimento do PIB começando a dar sinais que precisam de desafogo por parte dos juros, então acho que não vai mudar com relação a isso. Agora, o Haddad ele vai precisar entender de como navegar no meio disso, com um presidente que tem um posicionamento político sobre isso, e ele joga para o Lula sistematicamente, senta com o Lula e fala, presidente, não dá isso, e aí o Lula diz, não, mas eu preciso disso, vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar em como lidar com isso com a imprensa. O Haddad sempre foi muito bom para lidar com a imprensa com relação a isso, ele não vai poder ficar nervoso de novo, porque o nervosismo do ministro da Fazenda também impacta no mercado. Agora, tem um ponto interessante no meio de tudo isso, é que as redes bolsonaristas estão aproveitando essa questão do déficit para falar, olha, no governo Bolsonaro não tinha déficit. Aí eu ri muito, na verdade, diante dessas mensagens, de pessoas até conhecidas do bolsonarismo, que é conhecido, é largamente conhecido e vai ficar na literatura econômica nacional a contabilidade criativa de Paulo Guedes.
Paulo Guedes, não só que coisas do tipo de pegar os precatórios e jogar para Deus dará para não atrapalhar a conta e fechar, no momento não com déficit, mas o que eles fizeram na pandemia. Porque tinha os gastos na pandemia para garantir a sobrevivência do pessoal. E tinha um monte de outras coisas que eles enfiaram lá no meio, né, naquele esforço de tirar do teto, do extra-teto, exatamente para livrar o pescoço deles, porque as contas não iam fechar. Então, o que acontece? A contabilidade foi extremamente criativa, né? E eu prefiro ainda que existam essas brigas no governo. Olha, ninguém está negando que vai ter um déficit. O próprio Haddad não nega que vai ter um déficit. O Lula não nega que vai ter um déficit. O pessoal está discutindo se o déficit vai ser, se vai assumir que não vai, que vai ter déficit ou vai tentar perseguir para tentar garantir um controle das contas e que o Congresso e o governo não explodam em contas pensando nas eleições. Existe essa discussão no fundo, só que ninguém nega a realidade. A realidade era negada sistematicamente pela equipe do Paulo Guedes, coisa que agora as redes sociais fazem de conta que não existiu. Agora, zerar é impossível mesmo, né, Sakamoto? Não dá, não. Então, não dá. e por isso que Não a dá, Haddad não. tem que, por exemplo, essa proposta e essa informação que vem de que deve ficar em 0,5, essa é factível. É que o ponto é que é o seguinte, eu não tô falando que eu faria, acho que isso que o Haddad está fazendo, na verdade. Mas é que é o seguinte, o mercado também opera com um certo nível de hipocrisia, né? O que o Haddad está fazendo, não é só o mercado, mas a política opera com nível de hipocrisia. Todo mundo sabe em Brasília que é inexequível o déficit zero. Todo mundo, né? Todo mundo. A menos que você descubra, sei lá, tipo, que o pão de açúcar é feito de ouro e o pessoal começa a explorar, né, e tira aquilo lá, não sei, mas não dá com. Não dá. Né? A questão, na verdade, e acho que isso na cabeça do Haddad, é que se ele mantém oficialmente o déficit como zero, ele vai usar isso, inclusive na política, falando: olha, gente, não dá para a gente ter esse gasto a mais no ano eleitoral, porque o déficit tem que ser zero. Né? Existe não apenas, não é uma questão simplesmente com o mercado, é dentro da política também. Fala, preciso perseguir o déficit zero. Na hora que você abre a porteira, vai entrar muita coisa lá dentro. Né? E o Haddad estava com medo disso. Né? Agora, é claro que eu concordo plenamente que o melhor seria, dentro da discussão política e econômica, transparência total. O problema é que, na atual conjuntura, essa transparência total está sendo usada para enfiar os parangolés lá dentro e fazer afrouxar o orçamento. O que o Haddad tem medo é isso. O Haddad não tem medo do orçamento não ser zero, porque não vai ser. O que ele tem medo é de que isso seja usado para enfiar um monte de coisa no meio e passar como um cavalo de Troia. Olha, vamos cair na real. Já que vamos cair na real, então vamos aproveitar e bota esses gatos aí que ano que vem tem que eleger prefeito. Bom, já que o Haddad